Olá pessoal, Diego Cardoso, tudo bem com vocês? Olha só, você já parou para perceber quantas pessoas têm sido impedidas de prosperar, pessoas têm sido impedidas de romper em algumas áreas da vida, porque elas ficam insistindo no mesmo erro, na mesma falha, no mesmo pecado? Isso é um problema. Eu quero ler uma palavra com você que está lá em Êxodo, capítulo 10, Êxodo capítulo 10, versículo 16, que diz assim, ó: Então se apresentou Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim essa morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Sabe o que acontece? Quando Deus estava para libertar o povo do Egito, ele manda Faraó, ele manda Moisés falar com Faraó e dizer: olha, Faraó, você precisa libertar o meu povo. Mas Faraó, ele se opôs a tudo aquilo que Deus estava dizendo. Então Faraó começa a desobedecer ao Senhor, não deixando o povo de Israel sair do Egito. O que acontece? Deus ele começa então a mandar algumas pragas, você já deve ter ouvido falar, as 10 pragas do Egito. Em todas as pragas que Deus enviava, Moisés era chamado na presença do rei e o rei ali se arrepende, pede perdão e se compromete a estar liberando o povo de Deus para adorar o Senhor, para livrar, para libertar o povo de Israel. Só que sabe o que acontece? Foi por 10 vezes a mesma coisa. Como eu li aqui agora para vocês, Faraó ele falava, mas ele não cumpria. Isso é um problema porque isso é uma teimosia. E eu quero dizer para vocês, uma pessoa teimosa ela não vai prosperar. Tem pessoas que estão insistindo o tempo todo no mesmo erro, tem pessoas que estão insistindo o tempo todo no mesmo pecado. E não sei se você sabe, mas lá em Isaías capítulo 59 fala que o pecado é aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas que já foram proibidas pelo médico de comer certos alimentos? Olha, você não pode comer açúcar porque você tem diabetes. Olha, você não pode comer isso porque isso vai causar aquilo. Mas a pessoa, ela mesmo sabendo que isso é errado, ela continua comendo aquele negócio que vai levar ela para a ruína, vai matar ela e ela continua comendo aquele negócio. Então, para você ver que o problema não é a instrução que nós não temos, porque Deus ele já deixou claro para nós aquilo que devemos fazer. Quando a gente abre essa palavra aqui, tem a revelação do Espírito Santo do Senhor a nosso favor. É a própria voz de Deus nos ensinando, nos mostrando tudo aquilo que nós precisamos mudar a cada dia. E esse é o maior problema, porque a maioria das pessoas, elas não fazem nada para mudar. Quer ver uma coisa? A pessoa tem dificuldade no casamento, mas ela não faz nada para mudar. Ela não busca uma ajuda, ela não busca alguém que possa estar dando uma direção. Pessoas têm dificuldade na vida financeira e ela não faz nada para mudar. Ela continua vivendo aquela vida de escassez, aquela vida de faltar as coisas no final do mês, mas ela não busca uma instrução, ela não busca alguém que possa ajudar ela não busca aprender mais sobre a palavra do Senhor. Olha só o que diz lá em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Querido, o Senhor não ouve quem vive pecando. Sabe quem o Senhor ouve? Quem tem uma vida de arrependimento diário. Porque é natural que o ser humano peque todos os dias, mas não é natural que você não busque arrependimento.
O problema em si não é o pecado. O problema em si é a falta de arrependimento, é a falta de querer mudar. Por isso que a palavra diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, assim, ó, sede praticante da palavras e não só ouvinte. Que tem um monte de pessoa que só está ouvindo, mas não está praticando nada. É a mesma coisa que o médico receita uma medicação para certa doença e diz assim, olha, você tem que tomar isso aqui a cada 8 horas por 7 dias seguidos. A pessoa até vai, toma um dia, 2, 3, mas ela para. E ela não é curada, por quê? Porque não segue a orientação do médico. E o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso juiz, é o nosso advogado, o Senhor é o nosso mestre, o nosso salvador. Então, se a gente entender isso, querido, a nossa vida só tende a prosperar. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você nesse dia e que essa palavra possa pegar você por dentro, que possamos ter uma vida de mudança diária, deixar de ser teimoso, deixar de ser insistente no erro e viver uma vida de mudança. Realmente tomar uma decisão, daqui para frente eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou acertar. Tá bom, querido? Que essa palavra possa ficar no seu coração. Deus abençoe e até a próxima.